Sejam todos muito bem-vindos, caros telespectadores, a mais um episódio das nossas conversas arafáticas. E mais uma vez, como já estabelecemos a regra aqui, trazemos um convidado super especial. Um convidado que tem uma identidade suficientemente forte. Um convidado que se destaca pela sua fidelidade à sua essência. Um convidado que se destaca pela repetição, pela consistência na manutenção da sua marca. Mas mais do que ser um convidado que se destaca, é um convidado que ajuda várias outras marcas a conseguirem este mesmo destaque junto dos seus públicos. Para começar, não se esqueça de deixar o seu like para este vídeo. Se você estiver a acompanhar também na versão de áudio, não deixe também de deixar o seu like, de manter o seu comentário e, acima de tudo, de compartilhar, porque esta conversa vai ser muito interessante. Afinal, com quem nós contamos? Nada mais, nada menos do que o designer gráfico, um ótimo projeto de filósofo, Manuel Honguana. Manuel Honguana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo às Conversas Arafáticas. Muito obrigado eu pela chance de estar aqui, por esta oportunidade. Eu sei que os convidados para este programa têm sido de um nível muito elevado. É por isso que nós temos a ti aqui também. Tem um padrão muito forte de convidados muito bons para este programa. E como eu sei que o Arafat não gosta de padrões, então decidiu quebrar o padrão desta vez, trazendo a mim aqui. Não entendo o fato de eu estar aqui hoje. Nós podemos destacar tanto podemos criar harmonia pela semelhança ou pelo contraste. Eu aprendi isto contigo, então. Mas não é o caso e todos aqueles que nos estão a acompanhar vão perceber isto ao longo desta conversa. Ser ou não ser? Eis a questão. Lembro que uma vez fizemos um post, inclusive, sobre isto na página Arafat Costa, tanto no Facebook como no Instagram, no LinkedIn, e a ideia era falar sobre identidade. Primeira pergunta que eu tenho para ti, Manuel Honguana, mais do que ser pelo lado visual, o que é uma identidade? Eu penso que identidade, vamos dizer, é um conjunto de características, não é? Particulares de alguma coisa ou de alguém, não é? Características que fazem com que, no caso de pessoa, né? Fazem com que a pessoa seja o que é, não é? Então, um conjunto de características que me definem, não é? E que me tornam o que eu sou. Boa. Isso é a minha identidade. Okay. Não é? Em termos visuais, isso são as características visuais que fazem com que algo seja o que é. Perfeito. Então, a identidade para mim é isso, é um conjunto de características que me tornam o que sou. Ok, que identificam uma determinada pessoa. Eu, por saber que ia ter esta conversa contigo, tenho que confessar, tive aqui um pequeno dilema. Eu disse, olha, Manuel Honguana é o homem que desenhou a minha identidade visual, as cores que me representam, foi ele quem trouxe, foi ele quem sugeriu e todas elas foram imediatamente aprovadas porque respondiam às minhas necessidades. Então, será que eu me visto às cores da identidade visual Arafat Costa? Você disse não, mais do que pela identidade visual, é sobre aquilo que nós realmente somos, é sobre as características que nos definem como pessoas. É por isso que hoje, diferente de várias outras vezes em que tive os meus convidados aqui, preferi vestir-me de forma que realmente me identifica. Preferi trazer o máximo de características que respondem àquilo que eu sou. E eu quero saber de ti, qual é a tua identidade, Manuel Honguana? Olha, a minha identidade é algo que eu diria bastante complexo, okay, né? Difícil de compreender para as outras pessoas e até para mim às vezes. Certo. Né? Mas eu hoje me identifico com alguém que é acima de tudo um questionador. Okay. Né? Alguém que questiona os padrões, alguém que questiona as conveniências. Né? Okay. Eu hoje me coloco como alguém que questiona e que observa, né? com o objetivo de gerar alguma reflexão e com isso trazer alguma mudança. Perfeito. Então eu me identifico como um questionador. Eu tenho acompanhado muito, inclusive, este processo de questionamento. Para quem ainda não deve ter esta informação, tenho o privilégio de trabalhar no meu dia a dia com o Manuel Honguana e neste processo de interação é uma coisa muito interessante, ainda olhando para a questão da tua identidade. És um questionador, isto eu digo e confirmo, não porque tu estás a dizer, mas porque é aquilo que nós vamos vendo. São características que se repetem, existem comportamentos teus que se vão repetindo, que reforçam esta ideia de questionador.
Engraçado é que o Manuel Ruana é um questionador que gosta de filosofia, é um questionador que gosta de design, que admira arte e é um questionador que é crente. Normalmente nós associamos a ideia de questionar imediatamente ao pressuposto de que quem questiona não vai aceitar. Ou seja, está ligada na nossa cabeça uma forte ideia de que quando eu questionar definitivamente tudo o que eu aceitei vou passar a negar. Como é para ti, como jovem, o Manuel Ruana é um jovem cristão devoto, muito envolvido inclusive em diversas atividades da sua comunidade religiosa, e eu fico sempre espantado, obviamente, pela positiva, bastante admirado e impressionado com isso, conseguir ter o espírito de questionar sem que este questionamento signifique abandonar aquilo que sempre te descreveu como crença. Como é que é possível nós mantermos este equilíbrio, não somente porque admiramos de ti, mas porque há muitas pessoas que se debatem com essa necessidade. Eu quero questionar, mas muitas vezes este questionar acaba levando a outros patamares. Outros patamares, assim, exato. Eu acho que é muito do senso comum nós pensarmos que o fato de questionar alguma coisa geralmente nos leva a não crer. Exato. O questionamento pode sim levar a não crer. Exato. Esse é o risco. E sim, é por isso que a maior parte das pessoas prefere não questionar. Okay. Não é? Porque o questionamento ele pode nos levar a não crer. Boa. Mas ele também pode nos levar a melhor compreensão, ou a crer mais, né? A entender mais, então, e a partir daí crer mais. Okay. Né? Então, eu vejo o questionamento como algo bom nesse sentido. Boa. Né? Quando eu entendo as coisas, quando eu entendo por que as coisas são feitas, okay, eu entendo como as coisas são feitas, quando eu entendo de onde vem o conteúdo sobre o qual a gente ouve desde criança, de onde vem tudo aquilo que a gente vê, isso faz-me entender melhor e faz-me crer mais naquilo né? A gente diz que a fé... Muita gente diz que a fé é algo irracional, mas é o contrário, né? A fé é muito racional. Tem uma lógica por trás. Sim. Que é difícil de compreender, mas nós podemos fazer um esforço para chegar e quanto mais nos entendemos sobre isso, e eu acabo de melhor. detectar talvez um padrão muito diferenciador, que o que eu consigo perceber é que a tua ideia de questionar não é a ideia de questionar porque eu quero negar. Não é o questionar para contrariar, mas um questionar sempre com o objetivo de compreender melhor, mais, de conhecer sim. melhor. Sim. Faz toda a diferença quando nós simplesmente questionamos, porque espalha-se hoje uma forte ideologia de que tudo aquilo que nós não questionamos, na verdade, não corresponde à verdade. Não é assim tão verdade. Nós, se começarmos a questionar, vamos descobrir muitas coisas erradas por detrás. E muitas pessoas acabam questionando justamente para isso, à procura de encontrar problemas algo errado, e não necessariamente para entender. Como designer, Manuel Ruana, eu tenho esta curiosidade. O que é que tu achas que faz com que uma marca reforce a sua identidade e tenha destaque diante dos públicos que lhe interessam? Bom, primeiro é importante dizer que existem as marcas. Sim. E existem as intenções de marcas. Ok. Nós como, vamos lá, membros dessa indústria criativa, sim, ou como empresários, ou como pessoas, nós temos o objetivo de criar marcas. Exato. Não é? Quando nós vamos abrir uma empresa, quando nós vamos criar um produto, um serviço, etc. Nós queremos criar as marcas. Okay. Isso é só uma intenção. Existe todo um trabalho que se faz, o que se pode fazer, para gerar, de facto, uma marca. Okay. Porque a marca, o que é? É um conjunto de percepções, é? E sentimentos que uma determinada empresa, produto ou serviço transmite. Então, só és marca quando realmente consegues transmitir essas percepções, okay, para as pessoas. Antes disso, é só uma intenção de marca. Então, eu posso querer criar uma marca, okay, né? Isso só está na minha intenção. Ela vai ser marca de facto quando eu, sem que eu esteja a fazer nada, as pessoas consigam identificar e consigam realmente sentir isso sem que eu esteja, vamos lá, presente no momento. Okay. É o que se diz. Tu descobres que tens uma marca quando as pessoas falam de ti quando não estás presente. Não é? Jeff Bezos. Isso. A marca é o que as pessoas dizem quando tu não estás presente. Está lá. Quando você não está lá.
Então é isso. A marca é nesse sentido. Então, o que faz com que uma marca seja destaque em relação às outras é difícil de responder, porque as marcas são todas elas diferentes. Mas só o fato de ser marca já é destaque em relação a outras empresas, a outros serviços, a outras pessoas que são intenções de marca. Okay. É nesse sentido. E achas que existe alguma coisa que faz com que uma marca, ou que uma empresa, melhor dizendo, continue aí nesse estágio de intenção? Talvez alguma atitude que estas empresas precisem de tomar para saírem do estágio intenção para o nível marca? Olha, as marcas, elas geralmente chegam a ser marcas quando seguem um certo, vamos lá, um certo padrão. Okay. Não é? Existe estratégia, existe tom de voz, existe identidade visual, existe todo um conjunto de elementos que constroem uma marca. Okay. Não é? Então, quando a gente está no estágio de intenção de marca, que é quando eu quero ainda que a minha empresa, o meu serviço, ou eu mesmo seja conhecido e desperte essa percepção, esse sentimento nas pessoas, geralmente a gente ainda não tem esses elementos todos consolidados. Okay. Não é? Quando a gente consolida esses elementos todos, quando a gente consolida a nossa estratégia, quando a gente consegue estar presente de forma marcante para o nosso público, então aí automaticamente a marca começa a existir. Não é? Quando todas estas coisas começam a consolidar-se, de verdade. Perfeito, perfeito. E um dos aspectos aqui que foi mencionado é a questão da identidade visual, que é das mais comuns. Tenho o privilégio de ter a minha desenhada por Manuel Ruana. Mas surge um ponto para esclarecer. Identidade visual ou logotipo? Existe uma diferença. Não é? O logotipo é um elemento da identidade visual. A identidade visual inclui cores, inclui, vamos lá, linguagem visual, inclui formas, inclui fonte tipográfica da marca. Não é? Então, o logotipo é apenas um elemento da identidade visual. Okay. Não é? Pode-se dizer um dos mais importantes ou o mais importante, mas é só um elemento da identidade visual. A identidade visual é todo um sistema que inclui todos esses elementos de que falei. Né? As cores, as fontes, né? A linguagem visual, as formas da marca e os pontos de contacto em que a empresa se coloca para as pessoas. Então. Manuel Ruana, cá entre nós, eu tenho um pequeno empresário, eu tenho um empreendedor que ainda está a começar. Um empreendedor que quer crescer, quer aparecer, quer se destacar. É necessário que um pequeno empreendedor, que até agora só está no Instagram e no Facebook, tenha uma identidade visual? É necessário. É necessário porque a intenção do pequeno empresário de um dia ser grande empresário. Okay. Né? E não só. Quando a gente vai fazer algum projeto desse tipo, né? Uma empresa, a gente quer comunicar-se com o cliente, o nosso público-alvo. Né? Se a gente quer comunicar-se com o público-alvo, a gente tem que encontrar uma forma de comunicar-se visualmente. Okay. Né? Então, o logotipo nunca é suficiente. Não basta ter o logotipo? Não basta. Okay. Não é basta. preciso ter então, uma todos visual. esses elementos vão ser importantes para que a sua audiência possa conhecer, né? e não precise fazer muito esforço para isso. Para que a sua empresa possa ficar marcante, né? Para a sua audiência, é preciso criar elementos, todos esses elementos, e que todos eles estejam a comunicar-se entre eles, okay. Que facilmente seja identificável a sua empresa no meio de tudo isso. Tu tens colegas que fazem identidades visuais a 2, 3 mil meticais. E provavelmente, como eu acho que também faria, como um pequeno empreendedor, olhando para o budget que eu tenho, sai em conta fazer a 2, 3 mil meticais. Qual é a tua avaliação sobre tanto os colegas que vendem identidades visuais a 3 mil meticais, como para o cliente que escolhe essa opção? Estou a fazer esta comparação porque eu tenho noção de quanto costuma custar uma identidade visual. E 3 mil meticais não representam geralmente nem 10%. 3 mil meticais não representa 1/10 do verdadeiro valor, não diria custo, o verdadeiro valor de uma identidade visual. Então,
Qual é a tua avaliação, o teu posicionamento? Esteja à vontade para falar mal de todos eles, é brincadeira, mas tens colegas que estão a cobrar 3 mil para uma identidade e tens clientes que estão a deixar a ti para ir a esses colegas por causa do preço. O mais comum no nosso meio, né, refiro-me ao meio dos designers, do meio criativo e tal, é falar mal dessas pessoas. Okay. Falar mal dos designers que cobram pouco, ou dos clientes que querem pagar pouco, etc. Bifes sérios, caros. Manuel Romuana, pela primeira vez em rede nacional e internacional, vai falar mal dos colegas. Não Nunca há aconteceu. bifes. Não há bifes. Não há bifes. O Fred Josias depois vai nos dar total porque estamos a roubar a marca. Eu não gosto de bife. Prefiro outro tipo de carne. Eu sou designer há 7 anos. Okay. Né? E o ano passado eu cobrava um determinado valor. Este ano cobro outro e o próximo ano será outro, provavelmente. Boa. E como é que eu faço para ser designer porque, também, por favor? Porque... por que isso acontece? Porque existem variações. Né? Alguma coisa aconteceu comigo do ano passado para cá e alguma coisa vai acontecer comigo deste ano para o próximo. Com certeza. E não só comigo, também com o mercado. Né? E com os custos, para poder, né, fazer que envolvem o trabalho. Sim. Então, o designer que cobra, ainda que seja 500 meticais, sabe porque que cobra esse valor. Meticais. Se não sabe, algum dia vai descobrir. Okay. Não é? O designer que cobra esse valor sabe porque que cobra esse valor. E o cliente que paga esse valor sabe porque que paga esse valor. Eu não condeno nenhum dos dois. Okay. Né? Cada um faz o que deseja fazer com a sua, né, com o seu próprio trabalho, com a sua marca. Não é? As consequências aparecem depois, podem ser graves ou não. Né? Pode ser que até funcione uma empresa com um logotipo de 500 meticais, porque existem todos os outros elementos. O logotipo é só um elemento. Né? Então, é totalmente normal. Né? Okay. Quando se faz algum trabalho, o profissional é responsável por cobrar aquilo que acha justo cobrar. Okay. Né? Eu, de acordo com as minhas dificuldades, com os meus desafios, com os meus custos, cobro aquilo que acho que é justo para mim. Né? E outro designer cobra o que acha que é justo. Okay. Então, alguma vez fizeste uma identidade visual que custou menos de 5 mil meticais? Sim. E olhando para essa realidade, hoje não cobras mais 5 mil meticais? Daqui a pouco vou começar a revelar os valores de não vou ficar descansado. Hoje não cobras mais 5 mil meticais, já cobraste. Seria o caso de pensarmos que é um estágio de crescimento dentro da carreira? Estamos a falar de outras pessoas que fazem isso. Por um lado, existe a possibilidade de estarem a fazer isso porque não têm ainda noção de porque estão a cobrar. Uhum. Mas uma vez que tu, para mim, o melhor designer com que eu já tive a oportunidade de trabalhar, hoje cobras um range de valores totalmente diferente, quando antes cobravas, ou já cobraste pelo menos o mesmo que é cobrado por aqueles de que estamos a falar, achas que isto é parte da carreira ou é o famoso respeitar o processo? Eu acho que sim, acho que é parte da carreira. Né? Quanto mais a gente vai trabalhando numa determinada área, mais a gente entende sobre todo o mercado, sobre essa área. Okay. Né? Sobre os custos, sobre os materiais que são necessários, e sobre o próprio trabalho, sobre o valor do trabalho também. Né? E à medida que a gente vai crescendo, os nossos custos também vão aumentando. Né? Isso é natural da vida. Né? Então, eu creio que, naturalmente, a tendência do profissional é ir aumentando os seus preços, justamente porque os custos também seguem aumentando. Okay. Então, é uma questão de carreira. Como designer, é isso? Sim. Em 7 anos a trabalhar como designer, depois de ter feito todo este progresso em termos do teu preço, da tua cobrança, do teu valor, da tua tabela de precificação ou metodologia de precificação, quais são as 3 áreas que tu achas que foram áreas-chave de investimento e que contribuíram para dar este salto e que permitiram, acima de tudo, que pudesses ter este progresso em termos de valores que tu cobras? Pergunto isto porquê? Porque existe quem está do outro lado e está a pensar, ok, Manuel, eu quero chegar onde tu estás e eu sei que estou na minha área do processo, mas não é porque o Manuel levou 7 anos para chegar lá que também temos de levar 7 anos. Por isso que existem lições, existem as histórias dos outros. Então, quais são as 3 áreas-chave que achas que tu investiste neste percurso e que te permitiram ter este crescimento exponencial? Eu acho que a primeira coisa, o que é mais importante, é buscar conhecimento. Boa. Né? Ler,
fazer cursos, buscar conhecimento de modo geral sobre design, né? Sobre cores, sobre semiótica, sobre psicologia das cores, psicologia das formas, etc, etc. Todos os conhecimentos de que um designer precisa para exercer a sua profissão. Não é? Depois, existem outras coisas que são necessárias também, não é? Que é equipamento e softwares, que é importante a gente buscar. Mas eu acho que o mais importante mesmo é buscar conhecimento, porque com conhecimento a gente vai atrás do resto. Não é? Investindo em conhecimento, eu consigo aumentar valor ao meu trabalho, não é? Agregar mais valor ao que eu faço, ao que eu entrego ao cliente, ao resultado que o cliente vai ter, e a partir daí posso investir em outras coisas, em equipamentos, em domínio de softwares, etc. E em utilizar softwares certificados também. Sim. Chega de cracks aos seus designers. Porque... Aí são bifes sérios. Então quer dizer, quando se fala de softwares não certificados, nós mexemos com toda a indústria criativa. Toda a indústria criativa. Agências de publicidade grandes. A serem mexidas só por um comentário desta natureza. Senhores, mudemos, por favor, mudemos. Vamos começar a dar a César o que é de César. Os desenvolvedores agradecem. Manuel Moana, estamos a falar de agências, estamos a falar de designers. Qual é, na tua opinião, a razão que faz com que os designers nunca consigam entregar os seus trabalhos a tempo? Esta é uma dúvida que eu tenho a certeza que o mundo todo e todos os outros planetas também querem descobrir a resposta. Por que é que os designers nunca conseguem entregar um trabalho a tempo? Deixa eu corrigir. Quando dizes os designers, coloca tudo no mesmo pote. Eu duvido que haja um que entregue. Há muitos. Existem muitas variáveis. Assim, quando vamos fazer um trabalho, nós imediatamente temos que fazer algo que é pesquisar. Ok. E a pesquisa é uma armadilha, porque existe a possibilidade da procrastinação. Ok. Mas também a pesquisa é uma das fases mais importantes do trabalho. Porque eu tenho que né, saber o que é que se faz, o que é que eu posso melhorar na marca, etc. Então, existe esse perigo da procrastinação. Ok. Né? E depois tem a questão de deadline, que é o ápice da inspiração, como se diz. Né? Quando a gente tem um mês para fazer o trabalho, mas a gente começa a fazer o trabalho quando faltam 3 dias. Mas isso não é algo de todos os designers. Exato. Isso tem que ficar claro. Né? Não é algo que todos os designers façam. Né? Depende muito de como essa pessoa organiza os seus processos, etc. É por isso que é importante mostrar os processos aos clientes, é importante deixar claro como é que o trabalho vai ser feito. Exato. E é importante ter um processo, né? Okay. Que é para não passar por essas situações. Né? Se eu tenho um processo, sei que até o dia X tenho que fazer a fase Y, e etc. Okay. E vamos até ao prazo estando assim. Né? Mas existe sempre esse perigo da procrastinação. Vou deixar para depois. E depois realmente acontece isso. O deadline é o ápice da inspiração, porque na última hora as coisas... Tens um processo composto por 4 fases. A última fase leva 3 dias, a primeira leva 7, a segunda também e a terceira idem. Estamos a falar de nada mais, nada menos do que 24 dias para fazeres o teu trabalho. A última fase leva 3 dias. Alguma vez fizeste um trabalho com todas as fases no tempo da última? Várias vezes. Várias. Confesso que várias vezes. Mas pronto, é algo que Altas confissões, clientes do Manuel Moana, vocês ainda vão descobrir todas as coisas que vocês ouviram do Manuel que não eram verdade. Atenção, aqui há altas revelações. Mas por que isso acontece? Porque justamente por causa da questão que eu coloquei no início. Pesquisa. Ok. Né? Depois de ouvir o cliente, depois do briefing, né? O cliente, sim. A primeira coisa que a gente faz é pesquisar. E a pesquisa é uma etapa do processo que nunca para, até a entrega. Okay. Para alguns casos, até depois da entrega, você continua a pesquisar, você está apaixonado pela marca e tal. Então, se eu estou mergulhado na pesquisa, eu faço rascunhos, faço os meus rascunhos, vetorizo o rascunho, faço as aplicações, mas continuo a pesquisar.
E às vezes muda alguma coisa lá no fim. Então todo o trabalho é refeito quando faltam 2 dias. Acontece, são casos. Não, mas não é regra. Não é? Os designers, cada um trabalha com o seu próprio processo, e depois nós temos agências que têm um processo muito mais organizado. Exato. No sentido de prazos e essa coisa toda. Então é algo muito variável de designer para designer. Não é? Acontece sim, mas não todos os designers. Eu, por acaso, não sou um dos designers que atrasam. Eu entrego as coisas tudo em dia. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a sua distância em relação ao objeto consagrado. Dito de outra maneira, um elogio faz mais sentido quando a pessoa que o faz é lá. Mas não é um elogio. Sim. É uma informação. O Mané Romana está a dizer, diante de mim, diante de Lokman aqui, diante do Fu, nós conhecemos o Mané Romana, só para que vocês tenham noção. Ele está literalmente a afirmar em cadeia nacional e internacional que ele não faz parte da esmagadora maioria de designers que não entregam os trabalhos a tempo. Não. Mas é sério, eu não faço parte dessa. Já fiz, hoje não faço mais. Bem, como eu sou amigo do Manel, não fica bem dizer aqui que o que ele está dizendo é verdade. Não vale a pena, eu vou deixar para dizer isso numa outra ocasião. Mas é brincadeira, de fato, eu fiz esta pergunta, tanto como a anterior, mesmo porque tenho o privilégio de conhecer minimamente o teu percurso e perceber este desenvolvimento. Por isso que pedi para partilhares com as pessoas as 3 áreas essenciais em que decidiste investir, mesmo porque faz diferença. Esse investimento, é possível perceber uma larga diferença entre o Mané Romana pré-investimento, o Mané Romana pós-investimento, e isto não é só para o teu caso. Qualquer pessoa, quando decide investir devidamente naquilo que ele tem como arte, naquilo que ele tem como trabalho, com certeza ele consegue notar alguma diferença no que tem para fazer. Falaste aqui de marcas que às vezes deixam-te tão apaixonados que até depois de entregar continuas a pesquisar. Isso. Diz-me 3 marcas que tiveste a oportunidade de desenhar ou de criar e que te deixaram apaixonado o suficiente a ponto de ficares ali imerso no processo, tanto durante quanto depois da conclusão. Eu desenhei uma marca que foi uma das primeiras que eu fiz. Assim, depois vamos mandar a fatura para essa marca pela publicidade, mas fica à vontade. Um projeto, foi um dos primeiros projetos reais que eu fiz, Okay. Né, ainda no início da carreira. Chama-se Capinatur, que é uma marca de cosméticos naturais. Sim. Né? E até hoje eu me ponho, me encontro a pesquisar sobre essa marca, sobre possíveis mudanças que podem ser feitas e tal. E já foram anos? Já foram anos. Se não estou em erro, a marca foi criada em 2016. Sim. Né? Sim. Então, assim, passa um bom tempo e até hoje eu me ponho a pesquisar sobre essa marca. Existe uma outra marca na qual eu penso muito, quase todos os dias, que é a marca, que é a identidade visual, por exemplo, do Arafat. Tem uma história aí, porque eu nunca tinha escrito nada em árabe. Então eu aprendi aprendi algumas letras do alfabeto árabe por causa dessa marca, então ela foi bastante marcante. Eu até andei a pesquisar um curso de árabe, eu queria aprender. Depois tive a oportunidade de fazer outra marca também em árabe, mas foi mais à frente. Então acho que estas 3 são as marcantes. É muito bom para mim estar no meio da lista, mas na verdade o Manel só disse isso para garantir que ele continue a ser convidado para as conversas arafáticas. Gostei. Na verdade podem até existir outras, mas não me vem à mente todas agora. Acho que eu pude me recordar, são mesmo as mais... Não, pode continuar, não tem problema, está garantido. Pelo menos o próximo convite para as conversas arafáticas com este tipo de comentários é infalível. Manel Romana, temos clientes hoje que, olhando para as tecnologias, fazem a questão de escolher os famosos softwares de criação de logótipos e tudo mais. Alguma vez olhaste para este tipo de tecnologias, para este tipo de softwares,
como concorrência, como inimigos do teu trabalho? Não. Não, porque, assim, como é que funcionam essas plataformas? O cliente abre uma dessas plataformas e encontra lá algumas perguntas. São basicamente 3 perguntas. Como é que se chama a empresa? Qual é o nome da empresa? Qual é a indústria, o ramo de atuação da empresa? E, assim, em casos raros, se pergunta preferências de cor. Né? Então, depois, esse software produz trocentas opções e tens que escolher entre essas trocentas opções qual é que melhor lhe agrada ao cliente ou à pessoa que vai lá, ao dono da empresa. Não é? Então, o logotipo precisa ter 3 características principais. Não é? Depois pode-se desdobrar. Mas ele precisa ser, primeiro, apropriado, precisa ser original ou distinto e precisa ser simples. Nem fui eu que disse isso. Quem disse isso foi Sajid Javid, que é um dos designers pica das galáxias aí, americano. Não é? Então, o logotipo precisa ser apropriado, original ou distinto e simples. O único desses 3 elementos que esses softwares podem satisfazer é o de simples. Não é? Porque o logotipo provavelmente vai ser inapropriado, pode ser que seja apropriado, é 50% de chance, mas ele não vai ser original. Definitivamente. São trocentas opções. Sim. Né, que outra pessoa, o dono de outra empresa, pode lá entrar e encontrar as mesmas opções e só ter que escolher uma. Né? E as pessoas escolhem com base no que agrada a elas, no sentido de o cliente, o dono da empresa, escolhe o logotipo com base naquilo que lhe agrada. Não escolhe com base nas necessidades da empresa. Não escolhe com base no seu cliente. Porque nós costumamos dizer, nós designers, que nós desenhamos para o cliente do cliente e não para o cliente. Ok? Então, não escolhe com base no seu público-alvo, não escolhe com base em nenhum estudo, em nenhuma pesquisa, em nenhum diferencial, em nada. Escolhe com base nas suas preferências. Esse já é um problema. E por que isso acontece? Isso acontece porque não existe essa... Se calhar, provavelmente porque a relação com o designer pode ser ambivalente, pode ser complicada. Sim. Não é? Então, as pessoas optam por isso justamente por essa razão. É algo que eu não condeno, né? Mas não tem esse... nada. Não condeno, eu sou bonzinho. Precisamos, por favor, de um designer gráfico que seja polêmico para vir às conversas arafáticas. O Manuel não condena nada, não critica nada, ele está feliz com tudo. Então... E esses são os piores, esses estão felizes com tudo. Então, isso não é uma concorrência direta, né, para mim, e nem para os designers que realmente fazem um trabalho aprofundado, né, profundo, porque o designer ele é muito diferente dessas plataformas, porque o designer ele tem essa sensibilidade, né, de compreender a necessidade do cliente, compreender a necessidade do público-alvo do cliente, encontrar ali na história do cliente algo que possa trazer uma mais-valia para a empresa e fortificar ainda mais a marca. Questões de propósito. Esses softwares, essas plataformas de desenho de logotipos não encontram, não respondem ao propósito do cliente, não respondem a nenhuma dessas opções. Então, o designer ele tem essa facilidade, né, de encontrar propósito, história, necessidades do cliente. Ele consegue responder a essas dores de forma mais direta. Pode ser que não seja certeira a primeira, mas ele tem essa sensibilidade. Aproximado. Existe tu tens um questionário, uma entrevista, na verdade, que fazem as pessoas quando elas querem criar uma identidade visual contigo. Quantas perguntas tem esse questionário? A última vez que vi, deviam ter... Vamos lá, eu faço primeiro um pré-briefing, que eu chamo, né, que são aquelas perguntas só para ter informações básicas sobre o projeto. Isso devem ser 12 a 13 perguntas. Mas depois de se fechar o projeto, aí tem uma conversa que tem
Muito mais. Muito mais. Então estamos a falar de talvez 24 perguntas comparadas a 3 que o software faz. Isso. É disto que nós estamos a falar. Então, falamos disso, mas não só pelo número de perguntas, Sim. mas pela conexão em si. Pois. Né? Existe essa necessidade de conectar-se, de entender a dor do cliente, entender onde é que ele quer chegar, planos a longo prazo, a curto prazo. Essa conexão designer-cliente, ela é necessária. Né? Ela nem sempre é certeira à primeira tentativa, nem sempre é, não garante 100% de eficácia, mas resolve muitos problemas. Né? Encontra realmente a dor que é necessário curar ali. Mais específica, sim. Vamos falar então de tem só queria acrescentar, existe uma frase de um jornalista, escritor, austríaco, chamado Ernst Fischer, que eu acho muito interessante, eu fiquei apaixonado quando vi. É uma frase que diz: na exata medida em que as máquinas vão se tornando mais eficazes e perfeitas, vai ficando mais claro que a imperfeição é a grandeza do homem. Uau. Então, essa relação designer-cliente, que é uma relação bastante ambivalente, que tem os seus altos e baixos, Exato. ela propicia uma conexão que pode gerar muito mais resultados do que uma máquina pode dar. Exato. Muito na caixa, Isso. diga-se de passagem. Isso. Okay. Então tu tens a possibilidade de ter só um logotipo, que nunca é suficiente. Quando muito consegues um cartão e um post, mas precisas de vários outros elementos que vão dar sustentação a essa marca e precisas de curar ou resolver problemas diretos do cliente e não consegues isso com um software. Okay. Vamos falar de peripécias de designer. Manuel Romana fez projeto, apresentou o preço e vem a famosa pergunta: mas tudo isso é só uma coisinha só, é só um panfleto de nada. Como é que reages a este tipo de situação? Mas antes da reação, como é que tu te sentes com este tipo de situação? Eu entendo, sabe? Vocês não... Por quê, mano? Porque é uma boa pergunta. Eu disse no início que eu era um indivíduo questionador, né? Mas eu também exercito algo de que tu falas muito, que é empatia, que é para entenderes o outro lado, entenderes o lado da pessoa, desculpa. Então, olhando para a realidade nossa, para o jeito que as pessoas veem esse trabalho, realmente, a maior parte das pessoas pensa assim, né? É só um desenhinho. Né? Então, eu já não me espanto com esse tipo de reação. Né? É só um bonequinho e tal. Não me espanto com esse tipo de reação, porque é o que as pessoas realmente pensam por aí. Né? Eu tenho que fazer o esforço de explicar, quando percebo que vale a pena explicar a essa pessoa. Né? Porque existem pessoas que não vale a pena explicar. Então, quando percebo que vale a pena explicar... Finalmente, ele conseguiu falar mal de alguém. Não falei mal. Quando percebo que vale a pena explicar, né, que é importante para o cliente entender, né, a complexidade e todo o trabalho que envolve criar uma identidade visual, então eu explico. Isso é necessário, porque nem todos compreendem. Exato. Né? Nem todos compreendem, mas também nem todos merecem a explicação. Well, mais do que a questão do é muito fácil, uma das coisas com que os designers também trabalham bastante e os memes não faltam na internet sobre isso é mas eu tenho um sobrinho que faz mais barato. Eu tenho um sobrinho que faz mais barato. Como lidar então com o cliente que tem um sobrinho que faz mais barato? Como disse, eu faço estas perguntas por duas vertentes. Primeiro, para entender como é que elas te afetam, mas também como reages, mas acima de tudo para servirem de orientação ou ilustração para os outros. Porque tu podes não concordar, a tua modéstia, a tua humildade não te permite, mas eu sei que existem muitas pessoas do outro lado que admiram bastante o teu trabalho, que dizem, se eu tivesse que escolher um profissional em que eu me queria transformar, seria o Manuel Romana. Inclusive, já me contaste de alguém que supostamente tem um baú, ele tem um tesouro e no final
mesmo assim não estou satisfeito até ter alguma coisa do Manuel Ruana. Isto mostra que existe de fato esta admiração das pessoas. Então, como lidar com o meu sobrinho faz mais barato? Tu vais dizer que eu sou bonzinho Sim, com porque as tu pessoas. compreendes de novo. Sim. Oh, meu Deus. Ele Assim, compreende. Ele é muito quando alguém me compreensível. diz, eu conheço alguém que faz mais barato, vamos pensar juntos. Ok. Né? Se eu vou ter com o Arafat, digo, olha, preciso de, sei lá, uma formação, algo do gênero. O Arafat me diz o preço, eu digo que alguém faz mais barato. Então, por que eu vou ter com o Arafat? Ok. Essa pergunta que eu faço quando alguém me diz uma coisa dessas. Sim. Eu conheço alguém que faz mais barato. Por que você veio ter comigo então? Se alguém faz mais barato. Não é? Ok, agora entendi a É tão lógica simples da quanto coisa. isso, Ok, não é? ok. Não tenho nada contra as pessoas que fazem, já disse inicialmente, as pessoas que Fazem fazem mais um barato. preço mais barato, Sim. não é? Porque eu comecei de algum lugar, né? Estou aqui, depois vou para algum lugar, né? Quer dizer, onde eu estou é uma passagem, Ok. né? Não estou nem um pouco satisfeito e quero chegar longe. Então, o que eu cobro hoje, se calhar, é um preço de sobrinho para outras pessoas. Ok. Né? Então não tenho nada contra a pessoa que faz esse preço Sim, sim. barato. Provavelmente seja o seu estágio de Agora, trabalho. É eu só tenho para- algo contra a pessoa que vem ter comigo, sabendo que pode Finalmente, pagar mais barato. Finalmente. Agora, os coaches de finanças ensinam claramente isso. Existem, né? Que nós temos que pagar sempre o preço mais baixo pelas coisas, que é a gestão financeira. Né? Exato, Então, não podes pagar mais caro, sendo que podes pagar barato. exato. Então, se a pessoa vem ter comigo e me pede o meu orçamento e depois diz, mas eu conheço alguém que faz mais barato. Ok. Mas acho que é preciso perceber uma coisa. Os coaches, quando dão essa indicação, meus caros companheiros, é como diz a regra da economia, mantendo todo o resto constante. É mais barato quando a qualidade é a mesma. Existe um produto com as mesmas características, mas que está disponível a dois preços. Obviamente que o mais baixo é que vai ser mais indicado. Agora, vocês irem ter com o Manuel Ruana para pedirem ele para vos fazer um trabalho enquanto vocês conhecem alguém que faz mais barato, não faz sentido. É desnecessário. É o Manuel Ruana, meus caros Desnecessário. senhores. É o Manuel Ruana. Não que seja o Manuel Humana. É Estava que a demorar. é desnecessário fazer esse tipo né? De Se não abordagem, dá- assim, quando existe uma opção que sim. supostamente Pá, é bem mais não dá, agradável. não dá, né? Exato. É simples. Exato. Né? É caro, não consigo pagar, obrigado. Vou procurar alguém que cobre mais barato, ponto. Acabou. Acho que é mesmo uma questão de empatia, como estavas a dizer. Mas eu às vezes vou fazendo estas provocações, mesmo porque acho que esta empatia não devia ser unilateral. Não era suposto somente o Manuel Ruana se preocupar em entender a condição de quem vem, porque sabe que é assim ou porque só tem esta condição. Era importante que também o cliente se colocasse na posição da outra pessoa. Hoje em dia há muita falta, na verdade, desta compreensão, valorização pelo trabalho alheio. Acho que enquanto humanidade, enquanto comunidade ou sociedade, temos ainda um trabalho de transformação muito grande. O FU, por acaso, estava comigo na altura que descobriram o planeta Terra 2.0. Então talvez seja a altura de começarmos a pensar numa migração, começar a selecionar pessoas que valem a pena ir a esse para outro planeta. Sim, podia-se fazer uma separação. Olha, ficam na Terra aqueles que não valorizam o trabalho dos outros, ficam entre eles, lutam entre eles, e vão para o outro planeta aqueles que sabem ouvir. Olha, o meu trabalho vale tanto, e se eu não consigo pagar pelo teu trabalho, o teu trabalho não é caro. Quem não consegue pagar por ele sou eu. Mas normalmente há uma diferença muito grande entre isso. Quando eu não posso pagar, torna-se caro. Aquilo que se diz, uma vez lembro de ter assistido, acho que Leandro Carnal a fazer uma abordagem nesse sentido, que o ser humano assume que ele é que é o centro de comparação. Sim, ele é o centro. Quem então... tem mais do que eu é exagerado. Quem tem menos do que eu é necessitado. Exato. Então quem cobra além do que eu consigo pagar, sinceramente, faz muito caro. É muito caro. É muito caro. E há muita necessidade de refletirmos sobre isso. Os designers têm um problema muito sério, principalmente quando tem mais uma característica que tu tens. Manuel Ruana, jovem, não quero despromover o próximo casamento, na verdade o primeiro casamento de Manuel Ruana, mas jovem, baixinho, ele tem dreads na cabeça, estereótipos.
Como é que é lidar com esta realidade, principalmente dentro da família? Olha, eu decidi que eu quero ser designer. É como dizer, pai, eu decidi ser comediante. Ainda vamos trazer o Max, talvez, aqui, o Alce, vamos trazer os nossos grandes comediantes para nos contarem também sobre esta vertente. Mas como é que chegaste a lidar com alguma situação destas, de dizer, eu decidi que eu quero ser designer, e geralmente costumam entender artista, e quando é artista é ainda pior. Então, como é para ti lidar com esta realidade? É complicado porque, vamos lá, sei lá, uma construção social em que as pessoas inventam caixinhas. Isso. Né? E sempre que recebem uma informação, tendem a colocar essa informação numa dessas caixinhas. Yeah. Né? E eu, quando decidi ser designer, eu não me encaixei em nenhuma das caixinhas em que eles estavam habituados, né? Nem a de artista, nem a de arquiteto, como uma vez eu quis ser. Né? Então ficou uma coisa complicada. Você o quê? É artista? Isso que você faz, o que é? Exato. Eu acho que na minha família, talvez, podemos contar a dedo as pessoas que sabem explicar exatamente o que eu faço. Okay. Né? Hoje eles sabem dizer designer, Okay. né? E outros preferem dizer, é um artista. Né? Pior ainda com cabelo, né? É um artista. Então é complicado lidar com isso, mas é algo que eu tenho que vamos lá, gerir, tenho que saber lidar, porque a nossa sociedade foi construída assim, e faço sempre o esforço de explicar. Quando faço algum trabalho, que eu possa sentar com a minha mãe e explicar, olha mãe, o trabalho que eu fiz é isto aqui, serve para isto, então ela entende, sim, é isso que faz. Boa. Então aí é mais fácil mostrar e ir desconstruindo um bocadinho essa coisa de artista. É um processo e que precisa até de muita paciência. Muita paciência. Muita paciência. Então, mas estavas aqui a dizer que são poucas as pessoas que conseguem dizer o que tu fazes. Agora é a tua vez de dizer, aquela é a tua câmara. Se alguém de idade, alguém com o mínimo de capacidade, o mínimo de nível de instrução possível, sentasse contigo e dissesse, Manuel, meu filho, afinal, com o que é que tu trabalhas? Como é que tu descreverias o teu trabalho? Eu diria que eu sou responsável pela imagem das empresas. Né? Acho que essa é a forma mais simples de dizer isso. Okay. Porque nós trabalhamos com a imagem corporativa, a imagem de empresas, e o trabalho é basicamente esse. Acho que a forma mais simples de dizer... E se tivesse que descrever isso a partir do teu coração? Do meu coração? Do teu coração. Daquilo que tu sentes pelo teu trabalho. Muito complicado. Muito complicado. Mas no meu coração seria mais ou menos isso. Seria um responsável por... vamos lá, dar vida à identidade de uma empresa. Exato. Ou construir marcas. Boa. Né? Boa. Nós falamos no início que existe a intenção de marca, existe a própria marca. Exato. Então, minha intenção é construir marcas. Sempre que eu vou pegar em alguma coisa, é mesmo para isso, para gerar algum sentimento, uma percepção de valor nas pessoas. Qual destas frases melhor te descreve? Eu te amo, já está na conta ou o projeto foi aprovado? Melhor me descreve. Sim. Aquela que te causa as borboletas na barriga, que te deixa... O projeto está aprovado, com certeza. Para não, o projeto está aprovado é melhor do que já está na conta. Meus caros. Não é sobre dinheiro. Não é? Dinheiro é uma consequência. Okay. É sobre atingir o objetivo do cliente. É sobre atingir o objetivo da pessoa que solicita o nosso trabalho. Servir. Não é? Servir. Não é? É sobre resolver um problema. Não é? Mas se ele puder servir com o dinheiro na conta, caros clientes, olha, nós agradecemos, principalmente depois tem pizza envolvida, vamos passear e não sei o quê. Então,
se puderem conjugar estas coisas, era muito bom. E claro, né, vamos continuar a pedir a Deus para que também surja uma terceira componente, que é a componente do eu te amo. Esta também faz parte da vida do homem. Manuel Romana, como é que seria para ti um cliente ideal? O cliente ideal é uma utopia. É como o parceiro ideal ou a parceira ideal. Né? Eu posso rolar aqui um conjunto de características, de adjetivos, Okay. né? Para um cliente ideal, mas nós sabemos que não existe, porque as pessoas são totalmente diferentes. Né? E nós temos uma variedade muito grande de pessoas, de projetos, de tipos de projetos. Então, o cliente ideal, para mim, é uma utopia. Okay. Não é algo que... É algo Constrói-se. que constrói-se. Não existe. Boa. Né? Utopia é isso. É um lugar que não existe. Mas existe uma característica que eu acho que é uma das mais importantes, Okay. uma ou duas, que eu acho que todo mundo devia ter, não só como cliente, né? Que é sinceridade e abertura. Boa. Né? Então, o cliente ideal seria alguém que teria várias outras características, dentre as quais, por exemplo, devia ter dinheiro para me pagar. Okay. Mas existem casos em que a pessoa não tem dinheiro para me pagar e é sincero e aberto comigo. Okay. Não tenho dinheiro agora, ou não tenho esse valor, tenho um valor abaixo. Então, esse cliente que não tem o dinheiro para me pagar, que é a situação do cliente ideal, é melhor em relação àquele que teria dinheiro para pagar e não seria aberto para me dizer. Pode dizer. Okay. Então, para mim é necessário, é importante, né, que haja sinceridade e abertura sobre o objetivo do projeto, sobre os planos, né, da empresa, sobre as dores, as necessidades que a empresa tem, sobre dificuldades financeiras, sobre a situação financeira da empresa, etc. Então, tem que haver essa abertura. Exato. Né? Isso é indispensável, isso é importante. Agora, o cliente ideal, essa coisa de cliente ideal é uma coisa complicada. Eu acho que até seria eu dizer que o cliente ideal estaria a colocar nós designers numa posição em que nós somos os perfeitos. Exato. Sem defeitos, estamos à procura dos clientes ideais. Isso consiga responder ao padrão de qualidade. E não é bem assim, porque nós designers também temos os defeitos. A relação cliente-designer é ambivalente. Para começar a fazer a lista aqui, faz favor. Então é por aí. Um profissional da tua área que tu admiras em Moçambique e outro fora deste país? Em Moçambique são vários. Ok. E é por isso mesmo que nós tínhamos que dificultar. Tivéssemos aberto o espaço, tem que ficar difícil. Um só. São vários. Mas eu vou citar um. Vou citar dois. Pode ser dois. Pode ser dois. Vou citar um. Nós somos empáticos. Que é alguém que eu tive a chance de trabalhar ao lado, né? Foi meu diretor criativo, Mauro Manissa, designer. Eu gosto dele porque ele é transversal, assim, é designer, é ilustrador, é escritor, é poeta, né? E é fantástico. Eu trabalhei 8 meses, creio, com ele ao lado e com vários outros designers pica das galáxias. E assim, fantástico. Bom. E o outro que eu acho que merece ser citado aqui também é o jovem que foi meu colega na faculdade, que chama-se Mélio Tinga. Mélio Tinga é fundador da revista Design, é fundador do Design Talk e ele tem estado a fazer um trabalho muito grande, né, pelo design em Moçambique. Né? Esta semana terminou a Design Conference, assim, fantástico. E eu sei que ele está por trás disso e está fazendo um trabalho muito bom para fazer despertar os designers e também o mercado criativo como um todo. Né? Então, essas duas pessoas eu acho que são... E fora de Moçambique? Fora de Moçambique, meu Deus. Sagi Aviv. Sagi Aviv. É o mesmo que foi mencionado há pouco? Sim. Ok. Existe algum ritual que não podes sair de casa sem realizar? Ritual? Não propriamente. Não. 3 motivos pelos quais és profundamente grato a Deus. Primeiro, pela vida. Sou muito grato pela vida. Né? Se nós pararmos para pensar
na nossa vida, no mistério que é essa coisa de estar vivo. E vai perceber que é uma lógica muito difícil de compreender, né? Ultrapassa a compreensão de qualquer pessoa. Então, estar vivo é uma graça muito, muito, muito grande, pela qual eu sou grato. Segundo, eu sou grato pelos os meus, né? Minha família, os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, né? As pessoas com as quais eu partilho a vida, sem as quais eu provavelmente teria sucumbido ao primeiro vento, né? E, para terminar, sou grato pelo que eu sei e pelo que eu não sei, né? Pelo que eu sei, porque me dá alguma lucidez sobre a vida, né? E pelo que eu não sei, porque me coloca numa posição de aprendiz, né? Uma posição de humildade, né? Porque humildade é isso, é reconhecer que não sabe tudo e as outras pessoas têm sempre alguma coisa para lhe ensinar. Então, o que eu sei, porque me dá alguma lucidez sobre a vida, porque eu posso compreender algumas coisas, e o que eu não sei, porque me coloca na posição de aprendiz. Eu posso sempre aprender e vou morrer aprendendo. Existem milhares de pessoas, tenho a certeza que sim, ainda que mais uma vez não concorde, mas eu sei que existem pessoas sim do outro lado que admiram o teu trabalho e que ainda que não admirem o teu trabalho, querem se tornar designers. O que é que terias a dizer para estas pessoas que estão prestes ou que já estão a ingressar nesta carreira? Go on. Go on. Seria essas duas palavrinhas em inglês, né? Go on. É uma área muito, muito interessante, como Go qualquer on outra. significa basicamente vai e liga. Ou vai ligado. É fato. Como qualquer outra área, existem dificuldades, né? Existem vantagens, né? Mas é uma área bastante apaixonante e quando a gente se dá o prazer de investigar e conhecer a fundo, a gente vai descobrir muitas coisas não só sobre o próprio design, como sobre a vida e sobre o mercado no geral. Eu gosto muito de frases que têm a ver com design, ou de frases que têm a ver com a vida e que também têm aplicação no design. Assim como frases que têm a ver com design que têm aplicação na vida. Na vida, em que existem muitos princípios, inclusive, que nós utilizamos, hoje até nos cursos de oratória que vamos dando, que foram aprendidos nesta mesma vertente. Tem uma frase de Paul Rand, que é um designer também americano, que diz assim: design é simples, por isso que é complicado. E eu fiz um post sobre isso na minha página, Manuel Humana Design, e eu explico como a simplicidade torna complexo. A simplicidade é algo, vamos lá, é uma posição difícil de se alcançar, mas que ela é muito mais encantadora por causa disso. Né? A simplicidade, vamos lá, não se trata de fazer as coisas de uma forma despachada, sem capricho. Trata-se de desvendar a complexidade. E é por isso que é complexo. Né? Então, essa é uma frase que eu acho que tem a ver com design, mas também tem a ver com a vida no geral. Ser simples é muito melhor. Com certeza. Com certeza. Manuel Humana, temos o nosso momento especial, onde pedimos ao nosso convidado para deixar alguma mensagem, sabendo que existem pessoas que passam momentos difíceis do outro lado. O nosso momento girassol, os girassóis, como tu sabes, são aqueles que têm a possibilidade ou a capacidade de buscar energia nos outros quando alguma coisa não está boa com eles. O que é que terias a dizer a essas pessoas? Uma mensagem para confortar e talvez até para motivar e trazer esperança a quem está em situação de dificuldade e que está a acompanhar esta conversa. Existe uma frase que eu gosto muito da Bíblia, que a minha irmã, uma das minhas irmãs, mostrou-me. A frase diz assim: no fogo se prova o ouro. No fogo se prova o ouro. Isso é algo que me fez pensar em como as dificuldades servem para provar o homem. Sim, como as dificuldades elas servem para nos Elas são o fogo e nós o ouro, isso, definitivamente. Isso. Não, algo que não seja ouro, que seja abaixo de ouro, não sobrevive ao fogo. Então é necessário passar pelo fogo para poder ter esse brilho depois. E o valor, obviamente. O valor
depois deste processo Então, faz também toda a diferença. Fica a frase: no fogo se prova o ouro. Ok, eu agora sei que Vossa Excelência trouxe algo que nós pedimos. Um livro que tenhas lido e que tenha trazido uma ótima experiência para ti. E eu gostaria que, mais do que dizermos qual foi o livro, que partilhasses um bocadinho em linhas gerais. Qual foi a tua experiência de leitura com esta obra? Bom, o livro que eu trago, um livro que ficou muito famoso ultimamente, né? Chama-se Start with Why. Traduzindo, acho que diria: comece pelo porquê. Só para que vocês tenham uma noção. Primeiro pergunte o porquê. O Manuel Moana comprou o livro dele. No mesmo dia que ele comprou o livro dele, eu lembro que ele mandou vir. Vieram os dois. Eu fiz o pagamento. O Manuel já havia feito o pagamento, comentou comigo. Só para vocês verem como é que cada um de nós cuida dos seus livros. Compramos os livros no mesmo dia e vejam a maravilhosa diferença de cuidado. Enfim. Então, o livro é este. Mas eu prefiro dizer que o meu está assim porque eu leio muito. Não entendam mal. É porque eu leio muito. É só por isso. Faz sentido. Por favor, Manuel. Faz sentido. O livro é este, Start with Why. Okay. Eu ouvi falar do livro a primeira vez numa palestra de um designer brasileiro chamado André Amaral. Okay. Em que ele explicava a importância desse livro para a carreira dele. E o título logo me chamou a atenção. Comece pelo porquê. Porquê é uma pergunta que sempre foi muito interessante para mim, como questionador. Né? Entender o porquê das coisas. Exato. Né? Os motivos, os objetivos e os propósitos com os quais a gente faz as coisas. Né? E mais uma vez, isto é Start with Why. É uma frase, uma expressão que serve para o design e para a vida. Para a vida. Né? Pois. Muito importante para nós sabermos porquê que a gente faz as coisas e não só fazê-las. Né? Quando eu vou fazer uma identidade visual, vou fazer um logotipo, os elementos que estão ali por algum motivo. Exato. Né? Então esse é um ponto. E depois tem a própria abordagem do livro, que não é sobre motivos, não é sobre objetivos, é sobre propósito. Né? A gente faz as coisas, a gente tem que ter algum propósito quando faz as coisas. Né? Um motivo por trás. Algo que nos motive, que nos dá a força para enfrentar todas as dificuldades e que é um dos maiores motores dos liderados, quando a gente é líder. Né? O livro fala muito sobre liderança. Sim, sim. Então, este livro é assim, algo fantástico. Quando li o livro todo, não cheguei ao fim, mas fui até mais já que a viram porque metade. o meu livro está como está? É porque eu já terminei de ler. Eu já terminei de ler o meu. Terminei em Até mais janeiro. Não, janeiro não. Janeiro não. A última viagem que eu fiz, terminei. Não, nós compramos o livro no meio deste ano. Não pode Sim, foi no meio deste ano. Eu terminei de ler o livro em maio não. 29 de maio. 29 de maio. Ok. É Certo. por isso, porque eu terminei de ler o livro, ele ainda não, por isso que o livro está assim, ele não pega neste livro. Então vocês começam a pensar, a Arafat não cuida dos seus livros. O Manuel é que não lê o livro dele. Manuel Moana, se a tua vida fosse um livro, e mais do que isso, só para dizer que este livro pode ser comprado sim na livraria Bookzone. A Bookzone vende o Start with Why tanto em inglês como em português. Então, sim. para quem tem maior facilidade de compreensão em português, também pode comprar o livro. Comece pelo porquê. Estejam totalmente à vontade, procurem pela Bookzone e vocês podem encontrar inclusive o link da Bookzone aqui na descrição deste vídeo para poderem aceder e comprar. É um livro excelente e não preciso dizer mais nada porque o Manuel Moana já fez. A Bookzone também é excelente. Eu comprei um livro enorme assim, chamado sim. O Dicionário dos Símbolos. Comprei Comprei com a Bookzone, muito bom livro e foi uma boa experiência que eu tive até com o pessoal lá da Bookzone. Perfeito. São bem atenciosos e tal. Mais um motivo para poderem comprar o livro Start with Why e todos os outros que quiserem com esta maravilhosa equipa da Bookzone. E continuando já mesmo na nossa fase final, Manuel Moana, se a tua vida fosse um livro, qual seria o capítulo mais bonito? O capítulo mais bonito, eu diria, a minha formação. A tua formação. E qual seria a maior lição que achas que as pessoas deveriam tirar desse livro?
Identidade. Identidade. Sim. Encontrar a sua identidade e ser consistente com ela, né? Ser consistente. Ser consistente. Ok. Hoje é muito fácil nos perdermos, né? na manada. Né? Nós vamos na onda do que se faz, etc. E às vezes perdemos identidade nessa coisa. Processo. Sim, sim. Então eu acho que se existe alguma coisa que eu gostaria de ensinar às pessoas, que eu gostaria de deixar como mensagem para as pessoas, é isso. É que as pessoas têm que ter uma identidade. Aquela frase de Fernando Pessoa, né? Ser tudo em cada coisa e põe quanto és no mínimo que fazes. Boa. Peço para repetir esta frase, porque quem não entendeu e quer apontar. Ser tudo em cada coisa e põe quanto és no mínimo que fazes. Olha, Roana, falando de identidade, como é que tu farias a descrição desta conversa? O que é que significou para ti esta nossa conversa? Um lugar de reencontro. Não vale. O Manuel Roana entregou tudo. Eu já me esquecia. O Manuel Roana fez a identidade visual Arafat Costa. E como vocês puderam ouvir, ele fez a pesquisa e até hoje ainda tem este assunto na cabeça. A identidade foi feita no ano passado, há mais de um ano. E ele sabe o que significa a palavra Arafat. A palavra Arafat, na verdade, que tem mais do que um significado. E ele está a ser mau. Ele trouxe uma descrição que vai em conta do significado da palavra. Não vale, é batota. Mas como já sabia, né, vai ser difícil. Senão eu estaria a pedir-te para trazeres uma definição totalmente diferente. Manuel Roana, foi um enorme prazer para nós poder conversar contigo. Muito obrigado. Nós temos um presente aqui preparado para os nossos convidados. Este também foi especialmente preparado para Vossa Excelência. Uma oferta de Pilot. Vem mesmo numa sacola que responde aos teus requisitos com relação à identidade visual para a Costa. Então, muito obrigado. Temos este gift. Uma caneta também para as tuas assinaturas. Nós sabemos que vocês têm. E escolhemos uma cor que te representa. Escolhemos uma cor que te representa porque Manuel Roana é branco, é azul, é preto. Estas cores são as cores do Manuel Roana. Para que vocês tenham noção, as camisetes do Manuel Roana, digo isto, não estou a brincar, as camisetes do Manuel Roana só têm estas três cores. Ele ou tem camiseta azul, preta ou branca. Não há mais do que cinza. Cinza também, que também é uma das cores da identidade visual. E aproveitando que Vossa Excelência já está aí com o seu presente, recebemos este gift da Bookzone, que é um dos nossos parceiros, e hoje, porque eles sabiam que nós íamos receber Manuel Roana, o presente que nos deram é mesmo relacionado a marcas, principalmente a uma das maiores marcas que nós conhecemos a nível mundial. Eu sei que eles depois não vão pagar os direitos de publicidade, mas sim é sobre nada mais, nada menos do que aquela marca que tem como slogan Just Do It. Manuel Roana, nós gostaríamos de contar com o privilégio de ter este livro assinado por Vossa Excelência, por favor. Merci. E enquanto isso, para quem está do outro lado, temos o nosso livro, o primeiro livro que nos foi oferecido, que já tem também as suas assinaturas. E tudo o que nós estamos à espera, meus caros, é que cada um de vocês encontre algum momento para incentivar a todos aqueles que nos acompanham a fazerem like na nossa página do Instagram. Porque quando chegarmos aos nossos 1000 seguidores no Instagram, vamos sortear, vamos oferecer aquele livro. E o objetivo, acima de tudo, mais do que ficarmos com estes presentes para nós, é que de alguma forma contribuamos para o desenvolvimento pessoal de todos aqueles que nos estão a acompanhar. Portanto, compartilhem os nossos vídeos, por favor. Façam com que outras pessoas fiquem a saber que nós estamos aqui a fazermos o nosso trabalho. Estamos aqui a dar o nosso melhor para contribuir para o desenvolvimento pessoal da juventude moçambicana. Está lá o sinal de quem é questionador. Manuel Roana. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Só para que vocês vejam. Só é impossível nós mostrarmos aqui. Está aqui a interrogação do Manuel Roana. Ele mostra-se, ele identifica-se como questionador. Literalmente. Muito obrigado, Manuel Roana. Agora sim é a altura de agradecermos e acho que vão aparecer mesmo em ordem aqui no nosso telão, como diriam os brasileiros,
Nemantinga ou NT Arc and Design, estes são os nossos patrocinadores. A Empire Eletrodomésticos, que também está aqui sempre no nosso suporte para garantir que o nosso programa esteja online. A Bookzone, que como vocês já viram é excelente e o seu apoio não para de chegar a nós. A Pilot, que também prepara estes gifts maravilhosos e contribui para que o nosso programa esteja sempre a ocorrer. Maputo Repair Center, que é também um dos nossos parceiros, a quem nós agradecemos bastante por estarem sempre ao nosso lado. E, por que não, nada mais, nada menos do que Cantinho do Brasil, aquela pastelaria que o Manuel gosta de visitar sempre. E o próprio Manuel Ruana. Oh, como é para ti já agora, Manuel Ruana, ver o teu próprio logo, a tua própria criação. Maravilha. Aqui sentado, uma maravilha. Então, muito obrigado a todos aqueles que nos estão a apoiar e a todos vocês que estão a perguntar-se, mas e eu, como é que eu faço para estar ali naquela tela? Por favor, entre em contato conosco. Os contactos estão também na descrição deste vídeo e vai ser um prazer trabalhar com cada um de vocês e, acima de tudo, receber o vosso apoio para que juntos possamos aprender, inspirar e desenvolver. O nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, se Deus quiser, quando forem pontualmente 20 horas. Fiquem todos muito bem e muito obrigado.